É sempre bom estar com vocês e partilhar com vocês a preciosa palavra de Deus. O texto que nós vamos ler hoje está na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Versículos 1 e 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 1 e 2. Está escrito o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Eu quero conversar um pouco com vocês sobre Jesus, o advogado incomparável. O apóstolo João escreveu esta carta já no final do primeiro século, quando ele era pastor em Éfeso, a capital da Ásia Menor. Era uma grande metrópole, com mais de 300 mil habitantes, por onde Paulo havia passado para plantar aquela igreja, e ali experimentar um grande avivamento espiritual. E João escreve esta carta para a igreja daquela época, com um propósito bem específico, que ele deixa claro lá no capítulo 5, versículo 13 desta mesma carta, quando diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Senhor Jesus. Ele escreve esta carta para dar garantia, para dar segurança, para dar certeza para aqueles crentes que viviam tão instáveis, tão inseguros, tão vulneráveis com respeito a esta convicção de fé. E nesta carta, o apóstolo João vai nos apresentar Jesus como advogado incomparável. Mas esta imagem de Jesus como advogado pressupõe algo óbvio, claro, eloquente, que é um tribunal. Você não pensa em advogado se você não pensa num tribunal. Mas que tribunal é esse? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que todos, grandes, pequenos, homens, mulheres, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e não religiosos, vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus. A Bíblia diz que esse dia será o grande dia do juízo, o dia de prestar contas, o dia em que nós passaremos pelo escrutínio do juízo divino. E a Bíblia diz que naquele grande dia os livros serão abertos, os anais do tribunal dos céus, os autos do processo. E quando nós estivermos lá na presença do reto juiz, daquele que tem competência e poder para julgar vivos e mortos, esses livros então serão abertos. E nós vamos ser julgados segundo o que tiver escrito nesses livros. Nesses autos do processo, do tribunal do céu, algumas coisas hão de aparecer, como que testemunhas, que certamente hão de testificar a nosso respeito, e posso lhes garantir que não são coisas tão favoráveis a nós. Por exemplo, naquele dia, nós vamos dar conta, nesse dia do juízo, por todas as palavras frívolas que nós proferimos. E eu pergunto a você, você já proferiu alguma palavra frívola? Só para refrescar a sua memória. Já mentiu alguma vez?
Já falou mal dos outros alguma vez? Já contou alguma piada que não devia ter contado alguma vez? Já se destemperou emocionalmente alguma vez e perdeu a calma e falou coisa que não devia ter falado? Talvez você nem se lembre, mas tudo isso está registrado. Nós vamos dar conta nesse dia pelas nossas obras. Quanta coisa que a gente já fez, que nem lembra mais. Quanta coisa que a gente já fez, até cuidadosamente escondida, de pai, de mãe, de marido, de mulher, de amigo. E que, embora tenha ficado nos bastidores do anonimato, essas coisas são escandalosas lá no céu. Nós vamos dar conta no dia do juízo por aquilo que deixamos de fazer. Talvez os pecados mais numerosos que nós temos cometido hoje são os pecados da omissão, de saber que devemos fazer o bem e não fazemos. E há uma cena bíblica do grande dia do juízo, registrada em Mateus 25, 31 a 46, cujos pecados todos enumerados ali naquele dia do juízo, são pecados de omissão. Estive com fome e não me deste comer, estive com sede e não me deste beber, estive enfermo e não me visitaste, estive preso e não fostes ver-me, forasteiro e não me abrigaste, nu e não me vestiste. Mas diz a Escritura que quando nós comparecermos perante o grande tribunal de Deus, nós seremos escrutinados e julgados pelos nossos pensamentos e desejos. Aquilo que ninguém viu, que ninguém ouviu, aquilo que é foro íntimo, tudo isso vai ser descortinado naquele grande dia. Então posso lhes garantir uma coisa: nenhum de nós passará nesse filtro do tribunal de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você: você precisa de um bom advogado, de um grande advogado, de um incomparável advogado. E aqui prestem atenção que Jesus nos é apresentado assim: filhinhos meus. Olha a doçura com que João se dirige às pessoas. Estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Em outras palavras, você e eu não temos licença para pecar. Você e eu não temos permissão para pecar. Você e eu somos ordenados expressamente a não pecarmos. Mas você diz: puxa vida, mas eu pequei. E agora? O que é que eu vou fazer? Irmãos, quantas pessoas se desesperam? Quantas pessoas, ao caírem numa desgraça moral, ao cometerem um deslize, ao fracassarem por uma transgressão que vai trazer vergonha, que vai trazer opróbrio, chega a ponto de tirar a própria vida, por não saber lidar com a culpa, ou por achar que não tem saída para ele. E aqui nessa conjuntura, João diz o seguinte: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, temos um intercessor, temos alguém que vai tomar nossa causa, que vai defender nossa causa, que vai abrir para nós uma clareira de esperança, que vai trazer para nós uma solução real, concreta, e uma vitória plena e absoluta em nossa causa diante do tribunal de Deus. Quem é esse Jesus? Que tipo de advogado ele é? Então eu gostaria de, à luz desse texto, olhar 3 verdades sobre Jesus como advogado incomparável. Primeiro, ele é o advogado incomparável quanto ao seu caráter. Olha comigo o versículo 1. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo.
justo, o justo. Aqui João está dizendo o seguinte: ele não é só nosso advogado, não, ele é também nosso exemplo. Porque pensem comigo, na conjuntura humana, você pode ter um grande advogado, profundo no conhecimento, douto na ciência do direito, eficaz na sua prática jurídica, que alcança resultados extraordinários para os seus clientes. Mas a vida desse advogado está completamente rendida ao erro, à devassidão. A vida pessoal dele está completamente torta. E não obstante isso, ele consegue resultados excelentes para os seus clientes. Em outras palavras, muitos advogados ou qualquer outra profissão que um homem exerce, é possível existir um abismo entre aquilo que ele fala e aquilo que ele faz, entre o seu discurso e a sua ética, entre a sua prática de trabalho e a sua vida pessoal. Mas aqui Jesus Cristo se nos apresenta como o advogado, o justo. Nele nunca houve pecado. Ele é luz, não há treva nenhuma nele. Ele é a verdade, não há nenhum engano nele. Ele é justo, não há qualquer injustiça na vida dele e na prática de conduta dele. Ele nunca pecou. Nunca alguém pôde acusá-lo de pecado de uma maneira honesta que pudesse prevalecer. Mas olha comigo outra coisa. No tribunal de Deus, somente um advogado justo poderia nos valer, irmãos. Porque notem comigo, no tribunal dos homens, a lei é torcida, muitas vezes. Testemunhas são subornadas, muitas vezes. Juízes são corrompidos, muitas vezes. Sentenças são vendidas a peso de ouro, muitas vezes. Nos tribunais da terra, muitos inocentes saem culpados, muitos culpados saem como inocentes. No tribunal dos homens, vemos um Herodes no trono e um João Batista na cadeia. No tribunal dos homens, nós vemos um Pilatos julgando e Jesus de Nazaré sendo julgado. Por isso, diante de Deus, nós precisamos de um tribunal justo e de um advogado justo. Terceiro, Jesus nunca transigiu com o erro. Pensem vocês, um advogado hoje, quando você acha que ele é um grande advogado, via de regra, ele é perito em usar espertezas humanas, até para manipular a lei, usando de subterfúgios para defender seus clientes. Jamais, entretanto, Jesus usou as chamadas filigranas da lei para alcançar favores. Por exemplo, o diabo chegou a ponto de oferecer-lhe um reino, se ele prostrado o adorasse. Os judeus, no seu tempo, quiseram fazer dele um rei. Se você perceber, ele jamais cedeu a isso. Ele não veio para dar um jeitinho na lei, para torcer a lei, para alcançar as benesses das brechas da lei. Ele não veio para abrogar a lei, ele veio para cumprir a lei. E por isso, ele nunca acusou a lei de ser injusta. Ao contrário, a palavra de Deus diz que a lei é boa, é santa, é justa, é espiritual. Os judeus acusaram Jesus de beberrão, acusaram Jesus de ser um violador do sábado, acusaram Jesus até de estar endemoniado. Os membros do Sinédrio, para acusá-lo, tiveram que contratar testemunhas falsas. Mas a Bíblia diz que nunca conseguiram encontrar nele qualquer crime, qualquer pecado. Ele é o advogado, o justo.
Por isso ele pode ser o seu, o meu e o nosso advogado. Mas a segunda coisa que eu quero tratar hoje, primeiro é quanto ao caráter dele. Segundo lugar, ele é o advogado incomparável quanto ao seu método. Quanto ao seu método. Ele não veio para, preste atenção nisso, defender nossas virtudes, mas veio para expiar, pagar os nossos pecados. E eu destaco alguns pontos aqui. Diferente de qualquer outro advogado do ponto de vista humano, Jesus Cristo não veio para defender ou advogar a nossa inocência, mas para afirmar e reafirmar a nossa culpa. Preste atenção nisso. Quando a Bíblia diz que nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, Ele não veio para dizer que você é bonzinho, como pensava John Jackson Rousseau. Ao contrário, a sua palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e não há justo nenhum sequer. Segundo, Jesus não veio para dizer que você tem méritos diante de Deus para ser absolvido lá no seu tribunal. Ao contrário, a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então não pense você que você vai chegar lá no tribunal de Deus e dizer o seguinte: não, mas eu fiz por onde, eu mereci, eu fiz tanta coisa boa, eu ajudei os outros, eu fui uma pessoa honesta, fui um trabalhador, cuidei bem da minha família, fui até religioso, até frequentei a igreja, então eu tenho méritos para chegar aqui e ser absolvido. Não, absolutamente não. Nenhum de nós passa pelo crivo da perfeição que a lei exige. Então ele não veio para defender que você tem méritos, ele admite e reafirma a sua, a minha, a nossa culpa. Terceiro, Jesus não veio para dizer que você é inocente. A Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado. Quem é culpado? Todos. Sabe o que a Bíblia diz? A alma que pecar, essa morrerá. Quarto, Jesus não veio para dizer que você é livre. Ao contrário, a Bíblia diz que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Preste bem atenção, irmãos, o homem é escravo de algo ou de alguém. Quando você é convertido a Jesus, você sai da escravidão do pecado, do mundo, da carne e do diabo, para uma outra escravidão. Agora você é servo da justiça. Agora você é servo de Deus. A diferença é que quando você era escravo lá, você era um escravo. Aqui você é um escravo livre. Porque quanto mais escravo de Jesus você for, mais livre você será. Quanto mais você servir a Deus, mais pleno de vida você será. Você terá mais plenitude de vida. Mas um homem que é viciado no pecado, ele não consegue largar por ele mesmo. Viciado em cigarro, é dominado pela nicotina, é viciado na cocaína, ou na maconha, ou no crack, ele é dependente daquela droga, ele é viciado no álcool, ele é dominado pelo álcool, ele é viciado em pornografia, ele liga o seu computador e ele fica arrastado, assim, compulsivamente, para ir para as águas turvas e lodacentas da promiscuidade sexual. O homem é escravo, e é Jesus quem veio para libertar o homem, para transformar a vida dele, para quebrar essas correntes, para quebrar essas amarras do seu pecado e do seu vício. Quinto lugar, Jesus não veio para dizer que você é uma pessoa iluminada. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, Jesus veio ainda, não para dizer que você, ao ser sincero na sua religião, está tudo bem com você.
Isso é um engodo, isso é um engano que muita gente ainda pensa hoje. O que importa é ter uma religião, o que importa é ser sincero. Isso não é verdade. A Bíblia diz: há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao final são caminhos de morte. Se você tomar um veneno, pensando que você está tomando um remédio, você vai morrer, mesmo que você seja sincero. Se você quiser ir para o sul e pegar um carro rumo ao norte, você não vai chegar no sul, você vai para o norte. Só tem um caminho para o céu, é Jesus. Se você tomar outro caminho, você não chega no céu. Só tem uma porta para o céu, é Jesus. Se você tentar entrar por outra porta, no céu você não chega. Então não basta a sua sinceridade. Não basta a sua sinceridade. Desta forma, preciso dizer para vocês que Jesus veio para mostrar que só os que se reconhecem pecadores e doentes podem ser salvos. Ele diz: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Será que então tem gente justa e tem gente pecadora? Não, nem isso não. Tem gente que, embora pecadora, se acha justa. Será que então tem gente sã e gente doente? Não. Todos aos olhos de Deus são doentes, mas tem gente que, embora doente, acha que não tem doença. Sabe qual é o pior pecador? É aquele que, não obstante ser pecador, acha que não é. E aquele que acha que não é pecador, sabe o que vai acontecer com ele? Ele não sente necessidade do Salvador, então ele não busca Jesus. E Jesus Cristo diz: eu vim chamar pecadores, aqueles que reconhecem que precisam, aqueles que reconhecem que não podem ser absolvidos no tribunal de Deus por seus próprios méritos. Esses, e somente esses, buscarão em Jesus o advogado, o justo. Segundo lugar, irmãos, Jesus não veio para falar por você, mas para morrer por você. Preste atenção nisso. A palavra advogado aí na sua Bíblia, na língua grega, é a palavra parácletos. E essa palavra grega parácletos é formada de um prefixo pará ao lado de e o verbo kletos. De onde vem também a palavra igreja. Igreja. Eclesia, um povo chamado para fora. Parácletos é alguém chamado para estar do lado de. Um advogado é alguém que está do seu lado, para defender você, para interceder por você, para colocar-se em sua defesa, diante das acusações ou dos processos que você está enfrentando. Isso é um advogado. Mas notem que Jesus é incomparável, porque ele não veio apenas para estar do seu lado, ele veio para estar no seu lugar. Ele veio para assumir o seu lugar como seu substituto. Como você no tribunal de Deus está condenado, não há chance de você ser absolvido pelos seus méritos, pelas suas obras, pelas suas palavras, pelas suas omissões, por aquilo que você sente e deseja no seu coração. Você está à luz da lei, condenado. Então ele veio não para defender você, estar do seu lado, ele veio para sofrer nele mesmo a penalidade que cairia sobre a sua cabeça. Ele veio para morrer em seu favor, em seu lugar, e pagar a sua dívida. Então notemos isso. O versículo 2 está escrito assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Esta palavra propiciação é uma das palavras mais solenes da Bíblia. Sabe o que significa propiciação? Propiciação significa afastar a ira. Que ira? Você sabia que Deus se ira? Você sabia que Deus não pode ser bonachão? Você sabia que Deus não pode contemplar o mal e ter prazer no mal? Porque um ser que não se ira é um ser defeituoso moralmente. Imagine você tendo duas realidades na sua frente, um pratica o bem, o outro pratica o mal. Você tem o mesmo prazer naquele que pratica o bem como naquele que pratica o mal? Você reage da mesma maneira? Se você reage da mesma maneira, significa que você é um ser depravado moralmente, torto moralmente.
Deus não pode contemplar o mal e deleitar-se nele. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens. Então, quando eu peco, eu atraio sobre a minha cabeça a ira do Deus que é santo. O que Jesus Cristo fez? Ele desvia essa ira que devia cair sobre a minha cabeça, e ele recebe em si mesmo esta merecida ira, porque o salário do pecado é a morte, e então ele diz: eu morro por ele, eu sofro a penalidade que ele devia sofrer, o golpe da lei que devia cair sobre ele, cai sobre mim. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Meus amados irmãos, significa muito mais do que você agora pode ser perdoado. Você foi declarado justo diante do tribunal de Deus, porque a penalidade que você devia sofrer, ele sofreu. A dívida que você não conseguia pagar, ele pagou. A morte que você deveria receber, ele sofreu por você. E agora ele então declara você sem culpa diante do tribunal de Deus, já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas preste atenção em outra coisa, pensando em Jesus como advogado. Se você pensar num advogado aqui na terra, quanto mais conhecedor, quanto mais conhecido, quanto mais experiente, quanto mais resultados positivos aquele advogado tem nas causas humanas, mais o quê? Caro a esse advogado, não é isso? Mais difícil de acesso o homem comum tem esse advogado. Só as pessoas mais ricas conseguem contratar determinados advogados, cujo serviço é pago a peso de ouro. Mas sabe por que Jesus é o advogado incomparável? Porque ele não cobra nada, seu trabalho é de graça, não é barato, não é barato. Ele mesmo pagou um alto preço, não com moeda corrente, mas com seu próprio sangue. Sabe o que significa isso? Todas as pessoas, não importa a condição social delas, têm livre acesso a esse advogado. O pobre do mesmo jeito que o rico, o homem do mesmo jeito que a mulher, aquele que caiu desgraçadamente no poço mais fundo do pecado, pode recorrer a ele e estender a mão para ele, e ele vai tirar essa pessoa do buraco. Ele não cobra nada, é de graça, ele pagou tudo. Sabe o que ele disse lá na cruz? Vocês se lembram disso? A penúltima palavra dele lá na cruz foi um brado, e aquele brado, traduzido na nossa língua, significa está consumado, mas na língua grega é uma palavra só, tetelestai, e tetelestai tem 3 significados. Primeiro significado, quando um pai mandava o seu filho fazer algum trabalho, e o menino terminava o trabalho, chegava para o pai e dizia assim: papai, tetelestai, eu terminei o trabalho que o senhor me confiou para fazer. O pai entregou para o seu filho o papel de vir ao mundo, morrer pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. E quando Jesus estava lá na cruz, ele disse: papai, eu terminei esse trabalho, eu estou morrendo aqui na cruz para resgatar e redimir aqueles que tu me confiaste. Segundo, tetelestai significava que quando alguém tinha uma dívida, ia ao banco pagar essa dívida, quitar essa dívida, e quando pagava completamente a dívida, se batia no carimbo assim: tetelestai, está pago, está consumado, a dívida está completamente zerada, não tem mais débito aqui, não tem mais dívida aqui, tudo está quites aqui diante das exigências da lei. Sabe o que significa quando Jesus morreu naquela cruz? Ele está dizendo assim: o seu perdão, a sua redenção, a sua salvação está consumada, você não deve mais nada diante do tribunal de Deus, você é declarado justo no tribunal de Deus, você está quites com a lei de Deus, você está quites com a justiça de Deus. Terceiro, quando alguém comprava um terreno, um lote, uma fazenda, um bem imóvel, e depois de quitar esse bem,
ia receber a escritura de direito pleno de posse, e então se batia um registro, um carimbo nessa escritura, tetelestai. Agora você é proprietário de direito e de fato. Agora você pode usufruir as benesses daquilo que lhe foi dado gratuitamente. Eu quero dizer para você que creu no Senhor Jesus, recebeu a vida eterna, e essa vida eterna não é apenas para você gozar quando você estiver lá no céu. Você já pode começar a desfrutar da vida eterna agora. E Paulo diz para Timóteo: Timóteo, toma posse da vida eterna. Ele é o advogado incomparável, porque ele pagou tudo, e agora ele oferece tudo para você, sabe como? De graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu já, salvo o melhor juízo, já contei essa ilustração aqui, mas tem muita gente nova aqui, que se eu contei, não me lembro se contei, preciso ouvir. Era o ano de 1978, quando eu entrei no seminário de Campinas, e naquela ocasião teve uma grande concentração evangelística no Parque Taquaral. O convidado para pregar naquela ocasião foi Nilson Fanini, que alguns aqui certamente ouviram falar dele, talvez outros já tiveram o privilégio de ter conhecido pessoalmente. E naquela ocasião ele pregou sobre Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E ele contou para nós o que significa graça. Porque o que é graça? Alguém disse que graça é um presente imerecido. Então ele contou o seguinte: havia um professor de escola bíblica dominical, numa região muito carente, num bairro muito perigoso socialmente da cidade, e algumas crianças de região de risco vieram para estudar com ele naquela classe, mas tinha um menino muito irrequieto, com os pés descalços, que vinha para a sua sala, e ele então pensou: eu vou ajudar esse menino. Um dia ele foi na loja, comprou roupas, comprou calçados, comprou brinquedos, começou a subir uma ladeira, uma favela, para levar esses presentes para aquele menino. Só que o menino não sabia que os presentes eram para ele. Quando viu aquele homem, que era seu professor, com aquele embrulho nos braços, um papel de presente, querendo apropriar-se dessas coisas, pegou uma pedra e jogou no homem. A pedra bateu na cabeça do homem, ele caiu desacordado, sangrando, e o menino catou os presentes, correu para casa. Quando o professor, depois que melhorou dos ferimentos, tomou a mesma decisão. Foi em uma loja, comprou roupas, comprou calçados, comprou brinquedos, pegou o mesmo caminho, até chegar no barraco onde morava aquele menino. Aí bateu a porta, o pai veio muito constrangido atender, e o professor disse: eu vim trazer esses presentes para o seu filho. O pai, mais constrangido ainda, num senso de justiça, disse: pois foi meu filho que deu aquela pedrada no senhor. Meu filho não merece esses presentes. E o professor respondeu: é verdade, o seu filho não merece, mas o seu filho precisa. Isso é graça. Eu não mereço, você não merece, mas nós precisamos da salvação, e Ele comprou, pagou e nos dá de graça. Ele não cobra nada. Mas preste atenção comigo. Quarto lugar, Jesus, diferente dos advogados aqui da terra. Quando você pensa num advogado, imagine alguém que tem uma causa muito grande ou muito grave, e a pessoa tem muito dinheiro. Via de regra, essa pessoa não contrata apenas um advogado, contrata o quê? Uma banca de advogados. Não é isso? Jesus não é assim. Quanto à sua exigência, Ele exige entrega total.
Jesus só aceita a sua causa se ele for o titular absoluto da sua causa. Ou você entrega a causa totalmente a ele, só para ele, ou ele pede subestabelecimento, ou seja, ele não toma a sua causa nas mãos. Não é Jesus mais as suas obras, não é Jesus mais os seus merecimentos, não é Jesus mais Maria, não é Jesus mais Pedro, não é Jesus mais Paulo, não é Jesus mais o Papa, não é Jesus mais a igreja, não é Jesus mais o pastor, não é Jesus mais isso, não é Jesus mais aquilo, é só Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus. Ele, e só Ele, é competente para dar a você perdão, vida eterna e livre acesso à presença de Deus. Mas agora vamos para o último ponto. Nós falamos que Jesus é o advogado incomparável por 3 razões. Primeiro, por causa do seu caráter. Segundo, por causa do seu método. Terceiro, por causa da sua eficácia. Ele nunca perdeu uma ação. Nunca. Jamais alguém chegou para Jesus com o coração quebrantado, arruinado, machucado, ferido, depravado, prisioneiro do vício, do pecado, das mazelas deste mundo, com o coração quebrado e arrependido, e Jesus diz assim: não, bom, o seu caso é muito complicado, não dá para mim não. Não, eu posso muita coisa, mas no seu caso não dá mais. Não tem vida irrecuperável para ele. Não tem pecado que ele não perdoe. Não tem vida tão arruinada que ele não restaure. Gostei da primeira música. Coração ferido, mas ele restaura, ele transforma, ele perdoa, ele faz tudo de novo. Tem esperança para o assassino, tem esperança para o ladrão, tem esperança para o traficante, tem esperança para o drogado, tem esperança para o bêbado, tem esperança para o adúltero, tem esperança para aquele que tem uma vida depravada moralmente, tem esperança para aquele que caiu. Ele nunca perdeu uma causa. Então preste atenção comigo, algumas coisas aqui que eu quero destacar. Pensa comigo numa cena. Aquela mulher apanhada em flagrante adultério, está registrado lá em João capítulo 8. Diz a Bíblia que alguns fariseus pegaram a mulher em flagrante adultério, levaram essa mulher a Jesus, ele estava no pátio do templo, talvez jogaram a mulher aos pés dele, perguntando assim: a lei ordena que tais pessoas sejam apedrejadas, e tu, o que dizes? Primeiro, se a mulher foi apanhada em flagrante adultério, pergunta-se: onde está o homem? E o adúltero, cadê? Por que só a mulher? Nenhuma mulher adultera sozinha. A lei exigia que tanto o homem quanto a mulher deviam ser apedrejados. Cadê a mulher? Cadê o homem? Segundo, aqueles homens não estavam interessados coisíssima nenhuma na lei. Nem eles estavam interessados na mulher, nem eles estavam interessados em aprender alguma lição, alguma verdade sobre Jesus, acerca do ensinamento de Jesus. Eles queriam usar a lei e usar a mulher para alcançar um propósito nefasto, que era encontrar a ocasião oportuna para acusarem Jesus. Então diz a Bíblia que Jesus, em vez de responder, ficou em silêncio, porque Jesus é maravilhoso. Quando alguém fazia uma pergunta de algibeira para ele, sabe o que ele fazia? Ou devolvia a pergunta, botando enrascada a pessoa que queria enrascá-lo, ou ficava em silêncio. No caso, ele optou ficar em silêncio. Aí diz a Bíblia que ele começou a escrever no chão, devia ter muita poeira, escrevia com o dedo. Mas curiosamente a palavra lá não é grafê no grego, é epigrafê.
E epigrafia, alguns dizem que é escrever uma sentença. Talvez Jesus escreveu em letras garrafais com o dedo os pecados daqueles acusadores. Como eles insistiam na pergunta, o que dizes? Ele levantou e disse: quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Eles foram saindo. E Jesus pergunta para aquela mulher assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Agora preste atenção aqui. Aquela mulher estava condenada no tribunal da lei. Aquela mulher estava condenada no tribunal da opinião pública. Aquela mulher estava condenada no tribunal da religião. Aquela mulher estava condenada no tribunal da consciência. Mas aquela mulher encontrou perdão e restauração em Jesus. Jesus foi duro com o pecado. Jesus foi meigo com a pecadora. É assim que Ele trata a você e a mim. A esperança. Pensa comigo naquele gadareno, enjeitado pela família, enjeitado pela sociedade, foragido da cadeia, botava algema nele e quebrava tudo, andando num cemitério de noite, se ferindo com pedra, nu, violento. Você diz: acabou, esse homem não tem esperança, isso é um pária da sociedade, isso aí nem cadeia resolve mais, até a justiça já desistiu dele. E aquilo que para o homem é lixo, descartável, Jesus vai, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus muda, e Jesus o transforma num missionário. Você pega um monstro como Saulo de Tarso, assassino, que encheu Jerusalém de sangue, e dava o seu voto para matar muitos crentes, e Jesus o liberta, e Jesus o transforma, e Jesus faz dele o apóstolo Paulo. Então aquele que hoje você olha, talvez na sua família, no meio da sua parentela, lá na sua vizinhança, diz: essa pessoa aí, olha aí que terrível, que coisa horrível, e você acha que não tem jeito, que não tem saída, pois aquele que talvez hoje é motivo de maior dor, amanhã vai ser um vaso de bênção nas mãos de Deus. Porque para Jesus não tem causa perdida, não tem vida irrecuperável. Ele desconhece o que é perder uma causa. Quando você coloca essa causa nas mãos dele, aquele que vem a mim, disse ele, eu jamais o lançarei fora. Agora preste atenção, outra coisa aqui. Quando você tem um advogado aqui no ponto de vista humano, muito importante, é muito complicado falar com esse advogado. Ali ocupada, você tem que passar por tantos secretários ou secretárias, tem uma burocracia enorme. Jesus, o advogado incomparável, sabe por quê? Porque ele está sempre disponível. Você pode falar com ele de dia, você pode falar com ele de noite, você pode falar com ele de madrugada, você pode falar com ele deitado, você pode falar com ele andando, você pode falar com ele no seu carro, você pode falar com ele onde você estiver, no hospital, em qualquer lugar, ele atende, a linha dele não está ocupada, você pode falar com ele a qualquer hora, em qualquer lugar, sob qualquer circunstância. Ele não está de viagem, ele não está desocupado, ele não está ocupado, ele não está dormindo, ele está atento a você, disponível para você, a qualquer hora, a qualquer instante, como seu representante, como seu fiador, como seu intercessor, como seu sumo sacerdote, como seu advogado. Pronto para consolar, pronto para curar, pronto para perdoar, pronto para restaurar, pronto para fazer tudo novo na sua vida. Mas preste atenção, Jesus não cuida apenas das causas terrenas, mas também das eternas. Pense comigo, no melhor advogado que você possa imaginar no Brasil ou no mundo, ele só pode trabalhar em causas terrenas, humanas, que vai do berço à sepultura. Dali para frente, ele não tem mais nenhuma influência.
pois Jesus cuida das suas causas do aqui e do agora. Ele consola, Ele cura, Ele perdoa, Ele restaura, Ele renova o ânimo, Ele dá saúde, Ele dá prosperidade, Ele dá salvação. Mas quando você tiver que cruzar o val da morte, Ele pega você e leva você para a glória. Ele nos guia com o seu conselho eterno e depois Ele nos recebe na glória. Ele faz tudo por nós e em nós, e quando você vai chegando lá, Ele se levanta e diz: seja bem-vindo, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, agora sobre o muito eu colocarei você, entra no gozo do seu Senhor. Bendito seja Deus, porque nós temos esse grande advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas finalmente, Jesus, quando salva totalmente, e aqueles que confiam nele jamais perecerão. Pensa comigo aqui na advocacia da terra. Se uma pessoa tem um bom advogado, imagine você que esse advogado ganhou a causa, o promotor, ou o advogado de acusação, ou a banca de advogados de acusação, vai fazer o seguinte: apelar para uma segunda instância. Perdeu na segunda instância, ainda apela para a terceira, ou vice-versa. Mas quando Jesus defende a sua causa, sabe o que acontece? Diz: não, você está justificado, não tem mais apelação, não tem mais instância superior para apelar. Sabe por quê? A sua causa foi decidida no Supremo Tribunal Federal do céu, no Supremo Pretório Divino. Não tem instância superior a recorrer. É por isso que a Bíblia pergunta assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. É por isso que Paulo diz assim: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Ele perdoa você, você está perdoado mesmo. Quando diz que você está justificado, você está justificado mesmo. Quando Ele diz que você tem vida eterna, você tem vida eterna mesmo. Quando Ele diz que você é filho de Deus, você é filho de Deus mesmo. Louvado seja Deus. Agora eu quero concluir fazendo uma pergunta muito solene. Eu não conheço todos vocês. Eu não sei quantos aqui já são crentes no Senhor Jesus, ou quantos ainda não o são. A minha esperança é que você hoje se entregue a Jesus. E tenha-o como seu advogado hoje. Sabe por quê? Porque se Jesus não for o seu advogado hoje, sabe qual vai ser a consequência? No dia do juízo, Ele vai ser o seu juiz. O seu juiz. A Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas notifica a todos em toda parte que se arrependam, porque já marcou um dia em que há de julgar os vivos e os mortos, por um varão que Ele mesmo constituiu como juiz, e este é Jesus. Naquele dia, não haverá revelia no julgamento, não haverá revelia. Sabe por quê? Todos vão comparecer perante o tribunal de Deus. Naquele dia, não haverá réplica, não haverá tréplica, haverá sim um silêncio sepulcral daqueles que vão escutar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Hoje é o dia da salvação.
Hoje é o dia da oportunidade. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje a porta da graça está aberta. Hoje o Jesus bendito, o supremo advogado, está de braços abertos dizendo para você, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, vem a mim, eu vou aliviar você, você vai encontrar descanso para a sua alma. Hoje a porta do céu está aberta e Ele convida você para vir a Ele. Feche os seus olhos por um instante. Talvez você esteja aqui com o coração pesado, dizendo o seguinte: puxa vida, eu fiz tanta coisa errada. Já fiz tanta loucura na vida. Talvez você está aqui como crente, mas mesmo como crente, você fez coisa que não devia fazer, você está com o coração apertado, você está sentindo o drama da culpa, talvez até tendo pesadelo de noite, o diabo aparecendo, dizendo, você é culpado, você caiu, você fez isso, você fez aquilo outro. E eu quero dizer para você que hoje, se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar você, para limpar você com seu sangue. Lutero conta que um dia teve um sonho, e o diabo apareceu para ele com a lista de pecados horríveis, e disse: Lutero, você cometeu isso, você cometeu aquilo, você fez isso, você fez aquilo. E Lutero teve que admitir no sonho: é verdade, eu fiz isso mesmo, eu fiz aquilo mesmo, eu fiz aquilo outro mesmo, tudo isso é verdade. Só tem uma coisa que não está nessa lista, é que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Saia daqui hoje livre. Tire esse peso das suas costas. Tire esse chicote da culpa da sua consciência. Renda-se a Jesus. Confia nele, e o sangue dele vai limpar você de todo o pecado, e você vai receber perdão, e você vai receber salvação, e você vai receber alegria, e você vai receber segurança, e você vai sair daqui hoje abençoado com a maior de todas as bênçãos, a bênção da vida eterna. Se você quer que eu ore por você, onde você está, fique em pé, eu quero orar em seu favor. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, glória ao teu nome, Senhor, porque nós temos a Jesus, aquele que é o sol da justiça, a estrela da manhã, aquele que é a nossa paz, a nossa alegria, a nossa justiça, aquele que é o alfa e o ômega, o verbo da vida, aquele que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, a estrela da manhã, o bom, o grande, o supremo pastor, aquele que é o pão da vida, aquele que é a luz do mundo, aquele que é a porta da salvação, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a videira verdadeira, aquele que é o nosso grande advogado. Bendito é o teu nome, Senhor, por Jesus Cristo nosso Senhor. Rogamos-te que aqueles que aqui vieram nesta noite, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, sejam alcançados por tua graça, e encontrem em Jesus Cristo nesta noite perdão, restauração e salvação. Alegra o coração da tua igreja, renova o ânimo do teu povo, e que o teu povo possa amar mais a Jesus, por causa desta gloriosa obra da redenção que Ele realizou por nós, em nós, e há de realizar tantas coisas agora através de nós. Bendito é o teu nome, em nome de Jesus, aleluia.